Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Segunda-feira. Segunda-feira é um dia de começar a semana com alto astral, pique para poder realizar os nossos objetivos. Beleza, meus amigos? Vamos lá, hoje é o nosso 8º dia da nossa maratona de 21 dias. Ontem nós fechamos nosso primeiro 1/3, 7 dias. E como é de costume, vamos enviar os nossos aviãozinhos. Se você puder enviar pelo menos 5 aviãozinhos para 5 pessoas, eu agradeço. Eu tenho o costume de mandar, como eu sempre falo, 50 de cima para baixo e 50 de baixo para cima. E aí a gente vai tentar chamar o povo que tem interesse em fazer, em alterar, aprender um pouco mais sobre como alcançar o que é essencial. Então vamos lá. Pronto, aí, aviãozinhos enviados, tomando meu café e dando continuidade à nossa live de 21 dias de live sobre essencialismo, né? Tendo como base este livro aqui, que eu já mostrei várias vezes, Essencialismo. Pegando algumas lições desse livro, aplicando, trazendo bom dia, Jaque, né? Trazendo as lições do livro com experiências que eu já tive em aplicando algumas situações que o livro traz e compartilhando com vocês. E hoje é a nossa 8ª live e hoje nós vamos falar sobre dormir, exatamente, proteja o seu maior patrimônio. E sabe qual é o nosso melhor patrimônio? Nós mesmos. Por isso que nós temos que proteger, né? Porque se nós não proteger a nós, como que nós vamos proteger os outros? Né? Como que nós vamos realizar grandes coisas se eu não cuido de mim? Então, o nosso maior patrimônio é exatamente nós. Então, nós temos que proteger a nossa mente, proteger o nosso corpo e proteger o nosso espírito. Para que nós possamos cada vez mais estarmos fortes, focados, determinados. E uma das piores maneiras, de não proteger o nosso corpo é exatamente dormir pouco. Dormir pouco. E é interessante que, deixa o sim, Jaque. Minhas lives estão gravadas, todas. Raramente eu não deixo uma live gravada. E essas em especial, tem até a numeração das lives dos dias, né? Nós vamos hoje para o dia 8. Então é só entrar lá no meu IGTV, que estão todas gravadas. Só a live 1, que não está lá como 1, está só como essencialismo, tá? Porque eu não tinha as capinhas ainda, mas depois eu já providenciei. E aí agora tem tudo na sequência certinho, para poder ficar bem... É fácil de localizar. Não assisti a live 5, então tá lá, live 5. Dá pra ficar facinho para localizar. Tá bom, minha amiga? Então, o que nós temos que fazer? Proteger. Hoje eu quero falar sobre dormir. A importância que nós temos de dormir, de ter um sono de qualidade, de realmente descansar. E é interessante que tem muitas pessoas que não têm o cuidado com isso. Como assim? Pessoas que não se importam, né? Não acham que dormir é besteira, né? Eu tinha amigos que falavam, tenho, né? Amigos que falam assim, gente, dormir, perda de tempo, né? Ficar dormindo, né? Outros que brincavam assim, eu não tenho tempo para fazer nada. Ele virava e falava assim, e da meia-noite às 6 da manhã, o que você faz? Não faz nada, só dorme, então dá para fazer muita coisa. Só que hoje, e estudos já antigos, já vem falando da importância de nós termos um sono de qualidade. Altair, o que o sono tem a ver com o essencial?
ou com a busca pelo essencial. Nós estamos falando aqui desde o início desde a segunda-feira passada, né, que hoje é a live 8, né, começamos segunda-feira passada, falando da importância de buscar o que é essencial, de como buscar, que eu tenho que resgatar o meu poder de escolha, que eu tenho que discernir as coisas, que eu tenho que escolher, né? E o escolher está mais ligado a não ao que eu vou fazer efetivamente, mas ao que eu vou abrir mão, ou seja, eu vou perder para ganhar, eu vou deliberadamente deixar de realizar determinadas coisas, mesmo sendo boas, para poder ter algo excelente. E se eu não tenho um sono de qualidade, isso afeta totalmente a minha escolha, isso afeta, né, a minha forma de como eu vou escolher, meu discernimento. Então nós temos que ter um sono de qualidade. Como eu falei, muitos acham que dormir é uma perda de tempo, outros assistem TV, séries até tarde da noite, e aí como é que você acorda no outro dia, na manhã seguinte, né? E hoje é segunda-feira. Eu costumo dizer que você quer saber se você é uma pessoa que tem alta performance, uma pessoa que realmente tá assim, tal, com gás para realizar todos os seus objetivos? É simples. Analisa como que você acorda na segunda-feira. Se você acorda na segunda-feira cheio de gás, né, tal, com gás, fala, oba, mais uma semana, agora eu vou começar essa semana, vou pegar firme, eu vou realizar, vou fazer. Ou você acorda já na segunda-feira, ai, segunda-feira, ai. Então tem como, é um exercício simples, mas que você tem condição de exatamente fazer uma análise de como está o seu comportamento em relação à busca do seu sucesso, a busca daquilo que vai fazer você alcançar o que é excelente. É só você fazer uma análise, não é verdade? E muitas das vezes, o que faz com que a minha segunda-feira não seja uma segunda-feira produtiva é porque muitas vezes eu aproveito ainda o restinho do domingo para ficar assistindo. Aí eu vou lá até meia-noite assistindo, só que no outro dia é segunda, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que, né, tem os afazeres do dia a dia. E aí eu não tô com aquele gás, com aquele pique todo, né? Vai lá. Então dormir é a mola propulsora, né, para um alto nível de desempenho. Então, ao contrário do que muito imaginam, dormir pelo menos 8 horas por dia, em um dia, faz com que a gente possa produzir mais. E isso, muitas vezes, choca algumas pessoas. Por quê? Porque esse mundão que está aí, nós estamos falando, né, das pessoas que não têm o essencialismo como um padrão de vida, ou seja, aqueles que não são essencialistas, aqueles que se deixam levar pelo que o mundo está colocando aí. Olha o que algumas frases ou alguns pensamentos, né, que essas pessoas têm. Bom dia, Rogen. Bom dia, Ricardo, meu grande amigo, mentor. As pessoas que não têm o essencialismo, Marciana, bom dia. As pessoas que não têm o essencialismo como um foco, eles falam assim, dormir é para os fracos, eu não preciso dormir. Eu dormindo 2 horas por noite, eu já me dou por satisfeito. Né? Dormir é um luxo. É um luxo. Eu não tenho esse luxo. Você acredita que tem gente que fala assim, eu não tenho esse luxo para dormir, não posso. Dormir provoca preguiça. Quanto mais dorme, mais preguiçoso fica. Estou falando aqui o quê? O que o mundo diz, os não essencialistas. Dormir nos impede de fazer tudo o que precisamos. 1 hora a menos de sono significa 1 hora a mais de produtividade. Olha só como o mundo muitas vezes incute em nós, né? Através de frases, muitas vezes ditas de formas jocosas, de brincadeira. Bom dia, Joelma. Que dormir é algo que não é legal, né? E muitas vezes eu falava alguma dessas frases, né? Que falava assim, dormir é um luxo. Eu não tenho tempo para dormir. Bom dia, Elis. Eu não tenho tempo para dormir, para ficar descansando.
E o mundo vem nos colocando isso e a gente começa a achar que dormir realmente não importa. Para que eu vou dormir? Se eu dormir lá 4 horas por noite, 5, 3, tá bom. Não. Nós começamos a live de hoje falando que eu tenho que proteger o meu maior patrimônio. O meu maior patrimônio sou eu. Eu tenho que proteger a minha mente, eu tenho que proteger o meu corpo, eu tenho que proteger o meu espírito. E uma das formas de eu proteger é eu ter um sono de qualidade. Eu realmente ter um momento de descanso onde eu vou descansar o meu corpo. E pasme, todo mundo acha que o sono vai descansar o corpo, mas ele descansa mais a mente. Por isso que quem tem aí no mínimo 8 horas de sono por dia se concentra melhor, foca melhor nas coisas. Por quê? Porque ele está mais descansado. E como nós que estamos buscando, né, ser o que é essencial, como que nós vamos atuar? Como que pensa um essencialista em relação ao sono, a dormir? Dormir é para quem tem alto desempenho. Olha a diferença. Dormir é prioridade. Eu tenho que priorizar. Uma das coisas que nós temos que priorizar é o sono, um momento de descanso de qualidade. Dormir estimula a criatividade. Dormir permite que alcancemos, né, o nível máximo de contribuição mental. Bom dia, Nanda, minha amiga. Dormir, ou melhor, 1 hora a mais de sono significa várias horas a mais de produtividade. Olha que maravilha! Olha que maravilha. E aí eu te pergunto, o que é melhor? Trabalhar mais horas ou produzir mais em menos horas? Olha que interessante. E aqui vem um divisor de águas, daqueles que buscam o que é essencial, daqueles que não, acham que eu tenho, né, que a gente está falando desde o início, que eu tenho que abarcar tudo, que eu tenho que fazer tudo, porque eu tenho que conseguir, eu sou uma máquina de realizar. E olha, quem é não essencialista, olha o pensamento, produtividade é igual tempo. Quem acha que tem essa lógica do mundo, acha que produtividade é tempo. Quanto mais eu fazer, mais eu produzo. Quanto mais coisas eu me comprometer, mais eu vou produzir. Para nós que estamos buscando o que é essencial, que estamos começando a ter uma consciência de ter uma qualidade de vida, de buscar o que é essencial em todas as áreas da vida, nós temos que ter o nosso pensamento voltado para isso aqui, ó. Produtividade é igual resultado. Ou seja, realizar mais em menos tempo. Então, se eu consigo ter uma noite de sono, no mínimo 8 horas por dia, dormindo, descansando, eu vou produzir mais em menos tempo. Por quê? Porque eu vou estar tanto com o meu corpo como com a minha mente mais descansada. Só que para muitos que estão aí no mundo, acham que dormir é perda de tempo. Porque se criou uma lógica errada de que produtividade é tempo. Quanto mais eu fizer, mais eu produzo. E não é assim que funciona. Eu tenho que saber que quanto mais eu tenho resultados, mais eu produzo. Só que eu posso ter resultados maiores, ou seja, mais resultados em menos tempo. E é exatamente isso que nós estamos trazendo com essa série de lives sobre o que é essencial. Eu falei desde o início que uma das máximas do essencialismo é você trabalhar menos e produzir mais. Só que o trabalhar menos não é, como eu já falei em outros momentos, eu trabalhar menos horas, por exemplo. Então eu vou trabalhar só na parte da manhã e à tarde eu vou ficar de boa. Ou então eu vou trabalhar só à tarde e de manhã eu fico tranquilo, posso dormir até às 11 horas. Não é isso. O trabalhar menos aqui é eu me comprometer com menos coisas, dizer não para muita coisa, e só focar a minha energia naquilo que é prioridade, naquilo que é essencial. E aí o que vai acontecer? Eu vou produzir mais, trabalhando menos. Porque eu vou ter menos coisas para fazer. Ou seja, menos opções. Eu não me comprometi com o mundo inteiro. E aí eu vou conseguir ter uma qualidade maior. Então nós temos que saber que o nosso sucesso está ligado ao nosso resultado. Não ao tempo que eu estou trabalhando ali. Então se eu
deixar de trabalhar 1, 2 horas a mais para poder ter uma qualidade de sono maior, você vai ver que você vai produzir mais. E isso é interessante, né? Porque as pessoas, né? Principalmente os grandes empresários, né? Que são aquelas pessoas que muitas vezes são modeladas, né? Não, por que fulano conseguiu chegar no sucesso, né? Ser um empresário naquela área XYZ e tal. E essas pessoas acabam sendo estudadas, né? Que nem Daniel Goleman, né? Que é o pai da inteligência emocional. Como é que ele buscou e como é que ele trouxe a inteligência emocional para o mundo acadêmico, né? Daniel Goleman, ele é jornalista, mas ele é psicólogo formado por Harvard. E ele fez esse estudo. Ele começou a fazer uma análise. O que as pessoas de sucesso têm em comum? E através desse estudo, ele criou toda a base para a inteligência emocional. E ele viu que existe um padrão, né? Um padrão de, de comportamento dessas pessoas de sucesso. E uma das coisas que ele traz, né, entre outras coisas, é o sono. As pessoas de sucesso, elas dormem. E parece assim, nossa, mas ela dorme? Ela não teria que trabalhar para poder fazer assim? Só que ela sabe que se eu descanso, se eu tenho um descanso que busca, né, que traz um renovo para o meu corpo, mas principalmente para a minha mente, eu vou produzir mais. Então a importância de nós dormirmos no mínimo 8 horas por noite. O estígma do sono. Então aqui, ó, também outra pesquisa de Harvard. O sono descansa, né, já falei, né, mais o cérebro do que o corpo. Por quê? Porque o sono melhora a nossa concentração. O sono melhora a nossa concentração. E se eu consigo me concentrar mais, óbvio que eu vou produzir mais. Eu vou ter mais resultados. O grande problema é que muitas vezes nós estamos mentalmente cansados e a gente começa a fazer uma atividade, principalmente atividades intelectuais, né? Porque quando é uma atividade só física, que eu não tenho que pensar muito, né? Se o corpo está descansado, você até vai. Agora, quando você tem que fazer uma atividade que é intelectual, né? Que envolve leitura, que envolve análise de dados, né? Você começa ali, se você está mentalmente cansado, o que acontece? Em pouco tempo, você começa ali a ler o negócio e parece que aquilo não parou de assimilar, você parou de assimilar aquele conhecimento e, consequentemente, de produzir um resultado de qualidade ou numa velocidade mais rápida em relação do que você poderia fazer. E talvez isso está relacionado o quê? Com poucas horas de sono ou com sono de má qualidade. Então nós temos que começar o quê? Ter um cuidado para poder verdadeiramente ter um sono de qualidade que vai nos trazer, né, um ganho em relação a isso, né? E é interessante, porque eu já tinha lido o livro, vocês veem, ó, já tinha lido o livro, e agora eu estou relendo o livro, né, tirando, né, o estudo, e é o que eu sempre falo para meus alunos, né? Uma das bênçãos de ser professor, de passar o conhecimento a alguém, é que primeiro você o quê? Assimila esse conhecimento, né? E quem está assimilando para transmitir, você acaba, e uma das formas, se você pegar aí, né, grandes autores que falam, como que você aprende algo? Ensinando. A melhor forma de aprender algo na vida é ensinando, porque você tem que aprender, depois você vai replicar e isso vai fixar, né, na sua mente, no seu cérebro, você vai ter. E quando a gente faz só a leitura de algum livro, de alguma coisa, a gente vai lendo, pode ler 1, 2, 3 vezes, que muitas coisinhas passam. E eu preparando esse estudo ontem, né, para hoje, né, eu falei assim, caraca, será que eu estou dormindo 8 horas por dia? Porque é meio que a gente não, né, e eu agora comecei a fazer essa série de lives, automaticamente eu comecei a acordar mais cedo do que o de costume, né, para poder fazer essa série. Começa às 6h06 aqui no horário de Rondônia, né, 7h06 no horário de Brasília, mas eu tenho que acordar, né, 5h20, 5h10, mais tarde às 5h30, né, para poder me preparar, tal, tomar um café, fazer um café para poder estar aqui com vocês. E eu falei assim, caraca, será que eu estou dormindo? Eu fui analisar. E eu comecei a ver que eu não estava dormindo 8 horas. Aí eu fuçando no meu celular, eu achei que tem um dispositivo no meu smartphone que é de controle do sono. Olha que interessante. Então se você tiver um smartphone aí, provavelmente tem. E eu ativei esse negócio. E eu vou começar agora a fazer uma análise do meu sono, para ver se eu realmente estou dormindo no mínimo 8 horas, ou pelo menos ali 7 horas, no final de semana aí dá para dar uma esticadinha um pouco mais, para dar uma compensada. Por que é interessante nós termos esse cuidado?
porque isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida durante o dia, né, melhor. Altair, eu não consigo ter 8 horas de sono, tá? Por que não? Por exemplo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, né? E eu tenho que estudar à noite, tá? Vamos ver que a Nanda falou que o meu também tem. Exatamente. Ó, que ótimo, Nanda, você já usa. Perfeito, perfeito, né? Eu sei que para muitos é difícil. A nossa sociedade, né? Principalmente depois que se criou a energia elétrica, porque antes da energia elétrica, a maioria das pessoas dormiam mais de 8 horas, porque não existia energia elétrica. Então anoitecia, o que a pessoa fazia? Ia dormir e acordava, né? Agora não, agora tem energia elétrica em tudo que é lugar, então isso mudou um pouco a nossa questão de sono, porque hoje você liga uma lâmpada, você tá, né? E vai. Então você acaba diminuindo o tempo de sono. E isso a sociedade acaba colocando. Então, por exemplo, eu faço faculdade, né? A segunda graduação, né? Eu sou formado em Direito, mas eu estou terminando Psicologia. E o que acontece? A maioria das aulas vão até às 10 da noite, ok? 22 horas. Só que assim, não é só 22 horas, acabou a aula, acabou. Não, né? Você está ali estudando, então, com a pandemia, né, ficou um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque com a pandemia, como é online, você está assistindo em casa. Então terminou a aula, você desliga aqui e tal, né? Muitas vezes você já aproveitou, já comeu alguma coisa durante a aula, porque é online e tal, aí você vai, só que mesmo assim o seu cérebro não desliga na hora, porque você estava ali. Quando a aula é presencial, aí é um pouco mais cansativo. Por quê? Porque você está na faculdade, você tem que voltar para casa, aí muitas vezes aí que você vai comer alguma coisa, vai tomar um banho. Então, se a aula termina às 10, você vai dormir lá pelas 11, 11h30. Outro dia você tem que acordar cedo, porque tem que trabalhar. Então, você acaba tendo aí, né, um tempo menor de sono. Então, o interessante é você conseguir encaixar durante o seu dia ou fazer no fim de semana, você tem que recuperar seu sono. O que eu quero trazer aqui de importante é que nós temos que ter uma qualidade de sono para poder realmente ter uma performance maior, ter uma concentração maior e conseguir o quê? Performar e atingir nossos objetivos. Então, o sono que nos permite funcionar no nível máximo de contribuição e realizar mais em menos tempo. Porque se eu não tenho um sono de qualidade, eu não vou conseguir. Eu vou estar cansado. Chega uma hora que você vai parar, tá? E se você já ficou assim, já dormiu mal uma noite, você sabe do que eu estou falando. Né? Quando a gente dorme mal uma noite, principalmente quem tem filho pequeno, tem vezes que o filho está doente, aí você fica a noite todinha ali, né, preocupado e tal. E aí, no outro dia, você está, como dizem, um caco. Né? Você faz as coisas o mínimo possível tal para poder realizar algo, mas você não tem condição de dar o seu máximo. Por quê? Porque a noite anterior não foi uma noite legal de sono. Não é verdade? Então, nós temos que cuidar, porque o sono vai nos proporcionar exatamente alcançar esse objetivo. Tá começando a ficar quente aqui. Cadê meu controle do ar? Sumiu. Então, a nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. Exatamente, Nanda. É o ficar com a sensação... Exato, você fica com a sensação de febre, o corpo doído, aquele mal-estar. Exatamente. E nós estamos falando aqui de priorizar as coisas. Que eu tenho que saber o que eu tenho que priorizar. O que eu tenho que priorizar para naquilo realmente eu gastar a minha energia e fazer que aquilo se transforme em algo de sucesso. Só que tem um detalhe aqui. Como que eu vou priorizar se eu não proteger a minha capacidade de priorizar? Altair, qual que é a minha capacidade de priorizar? A minha concentração, a minha capacidade, ou meu direito, né, de escolha, que nós falamos tanto de retomar o seu direito de escolha, de se concentrar, de pensar nas coisas, pensar realmente o que é importante, o que é essencial. Por que eu vou abrir mão daquilo que parece algo bom? Vou abrir mão daquilo porque isso que eu estou priorizando vai ser excepcional. Sim, só que para isso eu tenho que ter o quê? Eu tenho que estar bem. Porque se eu tiver, né, como a Nanda aqui falou, com aquela sensação de febre, corpo doído, moleza, porque eu não dormi direito,
como que eu vou ter condições mentais para poder discernir o que é prioridade. Então eu tenho que proteger a minha capacidade de priorizar. E como que eu protejo isso? Tendo um sono de qualidade. Como nós falamos no início da live de hoje. Eu tenho que proteger o meu maior patrimônio. E o meu maior patrimônio sou eu. Sou eu. Não adianta nada eu querer fazer as coisas e não cuidar de mim. Como nós já vimos, e você deve conhecer alguém que se compromete com tantas coisas que dá uma hora que ele pum. Aí fulano tá onde? Tá no hospital. Por quê? Porque a máquina começou a falhar. Então, muitas vezes as pessoas não protegem o seu maior patrimônio, que são elas mesmas. Porque acham que tem que fazer. E isso é uma lógica louca que o mundo coloca. E que nós, muitas vezes, entramos de cabeça sem se perguntar o porquê. Por que eu tenho que me comprometer com tudo? Por que eu tenho que fazer tudo? Por que eu tenho que ficar tirando para tudo que é lado? Por que eu tenho que ficar dizendo sim para tudo? Se eu posso ter o meu direito de escolha e dizer não para um monte de coisa, para dizer sim para aquilo que é prioridade, e na hora que eu digo sim para aquilo que é somente prioridade, eu diminuo a minha carga de estresse e a minha energia toda vai em prol de algo que vai fazer a diferença na minha vida e na vida do outro. Só que para isso, eu tenho que ter o quê? O discernimento. Eu tenho que saber priorizar. E para eu saber priorizar, eu tenho que estar bem cognitivamente. E para eu estar bem cognitivamente, eu tenho que ter uma noite de sono boa. Não é verdade? Você gasta quantas horas? Vamos lá. Quantas horas você dorme por dia? Você já parou para pensar? Você consegue tirar um cochilo durante o dia? Olá, Nanda. Eu era exatamente assim. E de fato, adoeci feio mesmo. Hoje mudei tudo, graças a Deus. Então, engraçado, Nanda, você trouxe algo muito, com uma contribuição muito interessante. Muitas vezes nós estamos aqui, fazendo essa live, trazendo situações e tem pessoas que estão ouvindo. Tá? Algumas ouvem e falam, bacana, interessante, mas não colocam em prática. Outras acham, dormir, você acha que dormir vai fazer a diferença na minha vida? E continua agindo ou não tendo uma noite de sono. Só que na hora que dá um problema, um piripaque, vamos dizer assim, e a pessoa vai passar mal, vai internada, até chega a ser internada, e aí muitas vezes quase assim passa um medo tão grande do mal que passou, que daí ela muda de atitude. Só que eu quero dizer para você, você não precisa chegar ao extremo de passar mal, como eu já passei. Eu já passei mal. Graças a Deus nunca precisei ser internado por isso. De chegar ao ponto, como eu tenho amigos que já foram internados, do médico fala assim, dá uma semana de atestado para o caboclo ficar em casa. E pasme, o cidadão não consegue ficar parado, simplesmente descansando. Ele tem que fazer alguma coisa, por quê? Porque ele foi incutido que ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode parar em momento nenhum para nada. E nós já falamos aqui, nós temos que ter aquele momento, nosso cantinho, para se desligar do mundo, exatamente para pensar. Pensar em todas as áreas da nossa vida, inclusive no pilar saúde, que engloba eu pensar numa alimentação de qualidade, pensar em como vou fazer exercício físico, pensar como que eu vou ter um sono de qualidade, pensar como que estão meus exames periódicos, para saber se realmente eu estou bem, fazer sempre aquele check-up. Estou falando do pilar saúde, mas nós temos que ter esse momento para parar, refletir. Como que eu vou conseguir verdadeiramente priorizar alguma coisa se eu não paro para refletir? Ontem nós falamos sobre o olhar, que eu tenho que verdadeiramente, antes de ontem, ontem nós falamos de brincar, ontem foi uma live mais lúdica, mas nós falamos sobre o olhar, que eu tenho que ter uma visão do todo para saber a situação e depois eu tenho que focar naquilo que realmente é prioridade. Mas como que eu faço isso? Se eu não consigo me concentrar, se eu acho que eu tenho que fazer tudo para ontem, se eu quero me comprometer com N situações que depois eu não dou conta, ou eu não faço, ou eu faço mais ou menos, por quê? Porque eu não tenho tempo hábito, não tenho energia para fazer um negócio de qualidade. E muitas vezes as pessoas estão fazendo um monte de coisas e falam assim, não, mas o que eu fiz é bom. Sim,
mas nós temos que buscar fazer o excepcional, o excelente. Nós não podemos nos contentar com apenas o que é bom. Vamos lá, o que a Marciana contribuiu aqui? Eu trabalhava o dia e a noite, quase toda, e quando adoeci percebi quanto estava deixando de... Exatamente, Marciana, exatamente. A gente deixa de viver. E olha só como que o negócio muitas vezes, não condiz. Quando a gente trabalha muito durante o dia todo, a noite toda, porque eu tenho que trabalhar, aí você pergunta, mas por que você trabalha tanto? Porque eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter uma vida de qualidade. Eu quero trazer para minha família uma vida de qualidade. Por isso que eu trabalho sem parar, por isso que eu acordo 5 horas da manhã, trabalho de manhã, de tarde à noite, vou dormir 1 da manhã, e eu durmo só um pouquinho, por quê? Porque eu sou o super-homem, a super-mulher, né? Eu não posso dormir. Por quê? Porque dormir 1 hora a mais de sono é 1 hora a menos de produtividade, e aí você se adoece. E aí, como a Marciana colocou aqui, percebe que está se deixando de viver, por quê? Porque entrou num fluxo, né, social aí, que diz assim, você tem que trabalhar para você ter uma vida boa, para você poder viver. Aí você esquece de viver porque você só está trabalhando, se comprometendo cada dia mais com mais coisas, e aí você não consegue ter uma realização profissional, uma realização financeira, uma realização pessoal, uma realização na família, você está descontente com o seu corpo, com a sua saúde, você não consegue, as suas emoções estão desequilibradas, você não consegue servir o próximo, trabalhar, né, numa questão social. E aí você não para pensar. E quando você muitas vezes para, você fala, gente, o que eu estou fazendo? E muitas vezes, como a Marciana falou, fica doente. Aí na hora que fica doente, que dá aquele apagão, aí a pessoa começa a refletir. Né? Exatamente. O filme Clique, né, é um ótimo exemplo disso. Fala sobre esse assunto. Acho que você está com o controle, né? O controle da sua vida. E eu posso pausar, eu posso acelerar, desacelerar, voltar, que vai estar tudo tranquilo. E quando você vê, a sua vida passou, né? Os nossos filhos cresceram. E a gente fala assim, gente, o que eu estou fazendo? Eu não consegui realmente ter sucesso, né? Ou, né, não digo vai ter um sucesso, talvez tenha sucesso numa outra área da vida, mas você não tem uma plenitude, um sucesso em todas as áreas. Eu, como coach integral sistêmico, a gente entende que a vida é feita de 11 áreas e nós temos que buscar ter a plenitude em todas elas. E muitas vezes nós temos em uma ou outra, porque onde nós focamos mais, mas nós negligenciamos todas, a maioria delas. Então, qual que é o objetivo desde o início? Trazer consciência que eu não preciso ser uma pessoa que me comprometo com tudo e quero abraçar o mundo. Trazer consciência que eu tenho que priorizar. E aonde eu priorizar, ali sim eu vou gastar a minha energia. Só que para isso eu tenho que me proteger. Né? Proteger o meu maior patrimônio. Né? Eu tenho que proteger e saber cuidar daquilo, né, que vai fazer com que eu possa priorizar com excelência. Que é minha mente. Que é discernir as coisas do dia a dia, discernir aquilo que chega até mim e saber dividir, falar, não, isso aqui por mais que é bom, eu vou deixar de fazer isso agora porque eu estou focado nisso e eu vou fazer isso aqui acontecer. Quer ver um exemplo? E um exemplo assim, né? Comigo, um exemplo meu. Eu tenho eu tenho um livro na área jurídica escrito, tem o meu agora que vai sair na área da psicologia, né? E outros 2 também na área mais de desenvolvimento humano que sai agora. Nossa, Walter, você já escreveu 4 livros já e estou agora, né, escrevendo o 5º. Isso é fácil? Não. Por quê? Porque todos esses que eu já escrevi, eu só consegui escrever eles depois que eu apanhei muito. Walter, como assim apanhou? Você começa a escrever, vou escrever um livro sobre tal assunto, beleza? Aí você dá uma pesquisada, tal, começa a escrever. Daqui a pouco você quer olhar rede social, aí daqui a pouco aparece outra coisa, não, vou fazer isso aqui. E quando você viu, você só escreveu o título. Aí você tem que parar e voltar a se concentrar. E os 2 últimos livros que eu escrevi,
né, eu na verdade eu só fiz uma parte, escrevi né, são 40 pessoas, eu só sou um deles, escrevi um dos artigos desse livro, né? E o último foi um e-book, né, que vai sair, se Deus quiser, até março. Para esses 2 últimos, eu mudei. Por quê? Porque eu já tinha lido o Essencialismo e eu me propus escrever. E falei, então, eu vou focar, vou me programar e vou tirar um momento para focar aqui, a minha energia aqui. E aí você tem que começar a abrir mão do quê? Não, eu tenho um curso tal que eu tenho que fazer. Sim, mas não vou fazer ele essa semana, vou deixar para a semana que vem, por exemplo, se é um curso gravado, porque eu tenho que focar nesse livro. Eu tenho que focar nesse objetivo. E aí, os livros saíram. Mas quanto tempo eu perdi, que eu poderia já ter escrito isso lá atrás, né, que eu já poderia estar com ele aqui apresentando para aqueles que, né, têm interesse e tudo mais, mas eu não fazia porque eu começava a fazer e aí eu me comprometia com outra coisa. Vou começar um curso X, aí ia lá fazer o curso. Aí assistia 2, 3 aulas, aí daqui a pouco eu já estava fazendo outra coisa. Aí daqui a pouco outra coisa. Aí, ou seja, eu fazia tudo meia boca, né? Tinha um conhecimento, porque se você faz alguma coisa, nem que for uma aula de um curso de 10 aulas, se você fez uma, você aprendeu, né, alguma coisa naquela aula, mas você não teve o que é excelência, porque você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E essa pandemia, né, do Covid aí, para mim, foi assim, eu tive um aprendizado muito grande, né? Eu fiz uma imersão, né, na inteligência emocional, na alta performance, que eu já tinha vontade de fazer, mas eu nunca tinha tempo, eu não achava tempo para fazer. Por quê? Porque eu priorizava muita coisa, né? E quando veio a pandemia, principalmente em março do ano passado, que deu aquele parada geral, meio que a gente ficou o quê? Sem ter o que fazer daí, né? Porque tudo diminuiu. Então aquele ritmo louco que a gente vinha, de uma certa forma, foi freado. Porque tudo ficou fechado, ficou aquela situação e ficava aquela incerteza, vai voltar, vai fechar, vai voltar, vai fechar, e eu só sei que chegou um momento que a gente se desespera, somos seres humanos. Foi quando eu comecei a fazer, aí eu fiz o método CIS, que é um dos maiores treinamentos de inteligência emocional do mundo, e ali eu comecei uma imersão no desenvolvimento humano e na inteligência emocional, fazendo vários cursos. E o fato de eu ter feito vários cursos também fez com que eu me programasse. Só que com muita dificuldade, até que eu me deparei com esse livro. Por isso que quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei, gente, eu tenho que fazer uma série de lives sobre esse livro. Por quê? Porque esse livro foi um divisor de águas quando eu estava no meio dessa situação, onde eu estava fazendo cursos, mas eu queria fazer outras coisas também. E aí eu me comprometia com outras coisas, né? E eu me comprometia com outras coisas, não porque as pessoas chegavam para mim e pediam. Também me comprometia com isso, mas me comprometia com outras coisas que eu falava, estava aqui fazendo o curso, mas falava, pô, vou fazer isso aqui também. Me dava as ideias, eu quero fazer, né? E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ver, não é assim, eu tenho que, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi aquele primeiro desenho que nós falamos na nossa primeira live, né? Que esse desenho, vou até mostrar para vocês que estão aqui. Esse desenho me chamou a atenção. Deixa eu aqui. Esse desenho aqui. Alter, o que esse desenho está dizendo? Esse aqui é o não essencialista que se compromete com tudo. Olha como que ele é a vida dele. Ele se compromete com tudo e a energia dele é utilizada e direcionada para todas as direções. E anda um pouquinho, mas olha o pouquinho que vai. Para cada direção, para cada coisa que você se compromete. Quando eu sei priorizar, a minha energia é focada num único objetivo. E aí o que acontece? Eu vou realizar esse objetivo com altíssima performance, com excelência. E esse desenho me chamou a atenção para uma realidade que eu não estava conseguindo fazer com que a minha energia que eu tenho fosse realmente utilizada de uma forma que fosse gerar um resultado, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas também. E aí eu comecei a mudar. É fácil? Não. Altair, hoje você não se compromete com mais nada? Você é super focado naquilo? Em grandes coisas, sim. Mas nós estamos nesse mundo. A gente não tem como a gente sair dessa enxurrada. Então, muitas vezes você ainda está ali. É um processo. É um processo.
Não existe uma pílula mágica que a gente vai tomar e a gente já vai ficar super focado, sabendo priorizar. Não, isso é um processo. Até porque quando você começa a ter consciência disso, você olha para sua vida e muitas vezes a gente se comprometeu já com muita coisa. Aí você começa a falar, o que eu posso me descomprometer? Não é verdade? Quando é só comigo, eu me comprometi, fazer isso, fazer aquilo. Aí não tem um terceiro, aí fica mais fácil. Então eu vou esperar esse projeto vai ficar paradinho aqui, esse vai ficar paradinho aqui, vou focar mais nesse. Agora muitas vezes você se comprometeu com outra pessoa. E aí, vocês não podem simplesmente deixar outra pessoa para lá. Não. Se tem como você ir lá e descomprometer, né? Falar assim, olha, fulano, eu falei que ia fazer isso, mas eu estou super sobrecarregado, eu não tenho condição. A pessoa fala, beleza então, vou arrumar outra pessoa. E aí você começa o que? Aliviar a sua carga para focar a sua energia naquilo que é essencial. Mas isso é um processo. Tá? É um processo que você tem que ir com sabedoria e administrando. Beleza? Então não é assim, agora eu sou essencialista, fulano, não vou fazer aquilo que eu falei que ia fazer não, te vira aí, né? Aí entra a sabedoria. Beleza? Então você já pensou mais ou menos quantas horas de sono você tem por dia? E se você dá aqueles cochilinhos à tarde ou durante o dia ali para dar uma respirada, ok? Então qual que é o nosso exercício de hoje? Fazer uma autoanálise de como você está dormindo. Se você dorme 8 horas por dia, perfeito. Altair, eu não durmo 8 horas por dia. Então o que você pode fazer para melhorar isso? Como eu falei, eu já li esse livro e somente ontem, quando eu estava preparando essa live de hoje, que eu resolvi, olha só, resolvi o quê? Monitorar meu sono. Por quê? Porque quando eu parei para pensar, será que eu estou dormindo 8 horas por dia? Eu cheguei ao resultado do que? Não. Eu não estava dormindo 8 horas por dia. Estava dormindo ali 6 horas e meia, 7, 6, né? Tá, então quer dizer que essa noite passada você dormiu 8 horas, porque aí você... Também não. Porque como eu tô acordando 5 e meia, eu tinha que dormir 9 e meia. Na verdade, eu fui deitar 9 e meia. Mas daí você não dorme ali, né? Então essa noite eu dormi um pouquinho mais, assim, conscientemente, fazendo essa análise do meu sono. Então, eu coloco aqui, se você já dorme 8 horas, perfeito, perfeito. Você já tá ali, é o mínimo que você teria que descansar, você já tá com isso, né, aplicando na sua vida. Agora, Altair, eu não consigo dormir 8 horas por dia. Então, o que você pode fazer para melhorar isso? Como assim? Você pode dormir, 6 horas e tirar um cochilo à tarde, né? Você pode dormir 6 horas por noite, tirar um cochilinho à tarde, e no final de semana você dá uma esticada, dorme um pouco mais para poder, né, dar uma equilibrada. Então, tem situações que você pode ir fazendo. Agora, como eu falei, qual a importância de nós dormirmos? Porque o sono vai proteger a nossa capacidade de priorizar. E como nós estamos aqui nessa série de lives de 21 dias, trazendo e falando sobre como eu consigo ser uma pessoa que vai saber escolher o que é essencial para a minha vida, do que é trivial, eu tenho que ter a minha capacidade de priorizar, né, afiada. Por quê? Porque quando eu tenho o meu poder de escolha e tenho ali um monte de coisa que eu posso escolher, né? Um supermercado da vida, né? Um supermercado de opções, eu vou lá e vou escolher isso, só que eu vou ter que abrir mão do resto. E o resto pode ser algo muito bom, mas eu tenho que abrir mão disso para poder ter excelência naquilo. E se eu não tiver com o meu poder, com a minha capacidade de escolha afiada, muitas vezes eu não vou ter coragem de fazer uma escolha, ou eu posso fazer a escolha errada. Não é verdade? Por isso que nós temos que utilizar a nossa mente, por isso que nós temos que ter aquele momento de reflexão, né? Aquele momento nosso de pensar na nossa vida, né? Não é saindo escolhendo o negócio assim, né? Só porque, poxa, eu ouvi uma live de um cara aí que falou que eu tenho que escolher e priorizar uma coisa na minha vida, então você... Não, tem que ter sabedoria para fazer isso. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, né, na minha companhia todos os dias de manhã, né, às 6h06 aqui no horário de Rondônia, 7h06 no horário de Brasília, nessa maratona de 21 dias em busca de como poder realmente ser essencial. Beleza? Hoje foi a nossa 8ª live, né, 8º dia. Amanhã nós continuamos nesse mesmo horário,
porque nós temos muito, muito para passar ainda. Gratidão, meus amigos, né? Vocês possam contribuir, divulgar essa live. Bom dia, minha coach amada, querida Isabel. Que bom tê-la aqui, né? Então, se hoje você conseguiu um pouquinho, né, saber que nós temos que dormir, nós temos que ter uma qualidade de sono, porque o sono vai proteger o nosso maior patrimônio, que é nós mesmos, a nossa capacidade de priorizar. Então, né, vamos conseguir aí, né, aos poucos buscar a excelência e o sucesso na vida. Meus amigos, gratidão por vocês. Amanhã estamos aqui de volta para mais um dia, mais uma live juntos, tá? E gratidão, meus amigos, vocês são especiais. Beijão no coração e amanhã estamos juntos novamente.